Alô você, estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Você já sabe, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje nós temos aqui um convidado especial, né? O Thiago Brunet. Faz a sua saudação pro povo. Obrigado, pastor. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história, de como Cristo e a sua palavra fizeram a diferença na minha trajetória. Eu espero que essa conversa dos próximos minutos possa abrir sua mente e melhorar o seu dia de hoje. Um privilégio estar aqui. O Thiago, ele é casado com a Janine e pai de 4 filhos, a Júlia, o José, o Joaquim e Jasmin. Ele é teólogo, escritor, um dos maiores especialistas em inteligência emocional e liderança na atualidade. Mas antes da gente começar o bate-papo, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. O primeiro deles é esse aqui, né? Riveste Revestimentos Ecológicos. É um material que é usado para revestir paredes, né? Se você quer fazer uma reforma na sua casa, né, você pode usar esse material. São pastilhas e placas de revestimento que pode ser aplicado diretamente em cima de azulejo e sem necessidade de quebra-quebra. Visite o site www.riveste.com.br e vamos deixar aqui um vídeo para você assistir agora aí, mostrando o trabalho da Riveste. O outro patrocinador que nós temos aqui é a Trivia Studio, uma agência que une brand, marketing e grow para construir marcas com identidade que comunique de forma estratégica para gerar resultados e escalar com inteligência. Se você quer entrar nas redes sociais, você tem que ter aí alguém para lhe auxiliar nessa questão da inteligência das redes aí. Não é qualquer um, não. Então, Trivia Studio. O outro patrocinador, Editora Ezion, né? Ezion é uma editora que destina os lucros dos seus livros para apoiar missões, unindo leitura de qualidade e propósito transformador, certo? Vamos lá. Thiago, que privilégio ter você aqui, meu irmão. Privilégio é meu, uma honra. Você sabe que nós somos irmãos em Cristo e eu admiro muito o seu trabalho, o seu ministério. Obrigado. Thiago, conta um pouquinho da sua história aí, né? Você, de onde você veio, qual a sua origem, como é que você teve a experiência de conversão? Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Filho de pastor, neto de pastor batista. E por causa disso eu tive o privilégio de crescer num ambiente cristão. Ao mesmo tempo, isso me fez criar um orgulho de que, bom, eu nasci num ambiente cristão, nunca cometi nenhum crime, nunca fiz nada tão grave na vida, então eu não devo nada a Deus, Deus que me deve. É um orgulho misturado com ignorância. Certo. E sempre tive ali na igreja, mas depois, na fase adulta, eu passei por uma quebra muito grande. Sim. Eu tinha uma empresa, sempre fui empresário. Meu chamado sempre foi missional, mas pro lado empresarial, empreendedor e depois da educação, que é o que eu faço hoje. Essa quebra em 2014 foi terrível, foi uma quebra financeira muito humilhante. Sim. No nível mais grave da humilhação, né? De não saber o que ia comer no outro dia, de ter cobrador na tua porta, ameaça, processo judicial, foi uma coisa bem humilhante. Isso me levou, é claro, por um desequilíbrio emocional fortíssimo, entrei em ataques de pânico muito sério, caminhei para uma depressão clínica profunda. E eu comecei a questionar Deus. Eu falei assim, como é que pode eu ter nascido nesse ambiente e estar quebrado financeiramente, estar depressivo, perdi tudo, menos a minha família. E foi ali que eu tive uma experiência. Eu não digo nem um reencontro. Eu acredito que Cristo me encontrou quando eu estava no ventre da minha mãe, né? Ele que nos chama. Mas ali eu tive a percepção de quem era ele. Porque pela primeira vez, por exemplo, eu tive consciência de pecado. Sim. Eu me achava bom. Sim. Eu achava que, eu nasci na igreja, eu sou bom. Eu achava que eu era melhor do que os outros. Porque eu nunca cometi crime nenhum, tem um monte de gente aí que faz besteira. E esse quebrantamento que veio com a dor me fez perceber quem realmente eu era. Não só na questão da identidade, né, ser um educador, ser um
um professor de vida para muita gente, um escritor, mas na questão também do meu estado como ser humano, como eu precisava da misericórdia de Deus, como eu precisava do perdão divino, da graça divina. E a partir desse ano as coisas começaram a fazer mais sentido para mim, tanto no evangelho como na vida cotidiana, né, no trabalho. Então eu não tive assim um processo de conversão porque eu nasci no evangelho, mas eu tive esse encontro mais profundo. E uma coisa interessante, pastor Erival, é que eu comecei a ler a Bíblia como nunca tinha lido antes para tentar achar um erro bíblico, porque eu estava tão revoltado com Deus, que eu falei, eu vou mostrar que essa Bíblia aqui está errada, e acabei encontrando a verdade, né? Amém, amém. Deus, ele trabalha assim, de uma forma especial na vida de cada pessoa, né? Então eu acho que... E como é que você começou esse ministério? Qual é o seu ministério hoje? Porque eu vejo que você alcança um público que eu aqui de Pinheiros não consigo alcançar no sentido de ter o contato, de poder evangelizar. Existem duas frentes, né, dois Tiagos, que o público ele tem que saber. Existe o Tiago profissional. Eu fundei o Instituto DESC, que é um Instituto de Educação Continuada. Sim. Ou seja, aquilo que a escola não te ensinou, como lidar com pessoas difíceis, lidar com dinheiro, seja muito ou pouco, lidar com as suas emoções, Sim. Criar um negócio. A escola não te, a escola te ensinou coisas importantes, Sim. mas que você não usa no dia a dia. MMC você não usa no dia a dia, raiz quadrada você não usa no dia a dia, tabela periódica você não usa no dia a dia. Então nós fundamos o Instituto Destiny para ensinar a vida como ela é. E ali a gente tem uma grade curricular, temos uma sede maravilhosa. Então esse é meu trabalho, sendo um educador, um professor, tenho um Café com Destino, tenho cursos, mentorias, escrevo livros, né? Certo. E como chamado ministerial, voluntariamente eu sou um pregador. Certo. Então, por ter graduação em teologia, por conhecer um pouco da palavra, eu consigo, pela graça divina, pela forma que ele me deu de falar, alcançar muita gente através das pregações. Certo. Então, as pessoas às vezes confundem o seguinte: poxa, eu vi um vídeo seu que você estava falando sobre como empreender e ficar rico. Porque esse é meu trabalho no Instituto Destiny, não era uma pregação, né? Eu não tô usando a Bíblia para te ensinar a ficar rico, não é isso. Então, as pessoas têm que assistir o Thiago Brunet. Eu quero assistir uma pregação do Thiago Brunet. Vai pro YouTube. No YouTube é só pregação. E se você for pro meu Instagram, são cortes que geralmente são dos meus cursos, das minhas mentorias, da minha parte mais profissional, meus livros. Então, eu considero que hoje o meu ministério ele é educacional, Certo. né? Eu ensino as pessoas através da palavra, eu chamo de princípios milenares, principalmente para ter acesso a lugares que não aceitam ainda o evangelho de cara, chamo de sabedoria milenar, princípios milenares, e graças a Deus a gente tem entrado em muitas empresas, com muitos atletas do futebol. Deus tem nos dado graça diante de pessoas que antes eram inacessíveis e o evangelho tem chegado. Esse conceito de educação continuada, ele é muito importante, né? E ele é revolucionário, porque as pessoas elas estão ligadas muito à educação formal, né? Faz um bacharelado, depois faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e muitas vezes isso aí está no campo só de pesquisa científica. Né? E essa questão da educação, eu vejo as suas palestras, para a vida prática, né? Para inserir a pessoa. Você alcança muito esse ambiente, por exemplo, de executivos? Hoje, o Instituto Destiny, a gente está dentro de grandes empresas do Brasil. Muitas empresas listadas na Forbes, né? Muitas que fizeram IPO, ou seja, estão listadas na Bolsa de Valores, na Nasdaq ou na Ibovespa. Deus nos deu uma graça para poder trabalhar com executivos, né, ou através das consultorias, da mentoria, mas alguns, a ligação não é nem profissional. Eles começaram a assistir o Café com Destino, que é um programa nosso diário, ou ler um livro nosso. A gente tem um livro chamado Especialista em Pessoas, que vendeu milhões de livros e muita gente conhece. E eles têm algum tipo de ligação comigo, ou buscam algum tipo de ajuda emocional ou espiritual. Eu estou sempre à disposição ali para poder ajudá-los. Você já foi chamado de pastor coaching? Muitas vezes. Muitas vezes. Não, mas eu entendo as pessoas, olha só. As pessoas, elas não são obrigadas a saber e entender tudo, né? Certo. Então, quando elas veem um corte meu, por exemplo, falando sobre desenvolvimento pessoal, que é o meu trabalho, elas acham que eu estou pregando, elas não conseguem diferenciar
Afinal de contas, eu estou de blazer falando sobre desenvolvimento pessoal. Mas esse é meu trabalho. Isso aí. O meu instituto é sobre isso. E as pessoas falam assim, poxa, então você, em vez de estar pregando a volta de Jesus, está falando de como melhorar nossa vida na Terra. Isso é teologia da prosperidade, teologia do coaching e tal. E eu não vejo dessa forma, primeiro porque coaching é uma profissão digna, né? E nos Estados Unidos muito forte. Aqui no Brasil ela foi desqualificada porque virou uma bagunça, qualquer um dizendo que era e não sei o que. Tá? Mas nem coach eu sou, assim, o meu trabalho o meu trabalho é outro, o meu trabalho é de educação continuada, não é de coach. Mas eu entendo as pessoas criticarem porque a gente realmente rejeita o que não entende ainda. Mas se você puder ter um pouquinho de atenção e estudar o que a gente faz, você vai ver que a gente ajuda muita gente profissionalmente através dos livros, dos cursos e do conteúdo gratuito. 80% de tudo que eu faço é gratuito. Café com Destino, Brunecast, Escola de Sabedoria, tudo gratuito. E 20% é o nosso instituto, que é o Método Destiny, nossos outros cursos. E como pregador, a minha missão é entregar a palavra de uma forma que as pessoas compreendam e apliquem no seu dia a dia. E todo domingo eu tenho um programa chamado Boas Notícias que leva essas mensagens. Você não é fundador de igreja, você não criou uma denominação para você. Não sou pastor de igreja. Não, é importante que vocês saibam disso. Muita gente fala assim, o pastor Tiago, e eu sei que é por carinho, mas eu não sou pastor de igreja. Né? Meu trabalho é simplesmente, eu sou só um mensageiro. Eu pego a palavra e explico para as pessoas. E tem surtido um efeito muito positivo. Né? Eu vim conversando no carro com o pastor Arival falando o seguinte, ninguém fica de pé se não é a determinação divina. Então, se a gente está de pé até hoje, é bom considerar que é a vontade de Deus, porque ninguém sobrepõe a vontade divina. Então, Deus, por sua misericórdia, por sua graça, tem nos mantido ajudando milhões de pessoas através dos livros, cursos, mentorias e programas gratuitos. Gente, você que está nos assistindo aí, né? Se inscreva no canal. Se você está gostando aqui do bate-papo, eu acho que o Tiago Brunet está tendo uma oportunidade muito grande aqui de dar um testemunho do que ele está fazendo. Ele é respeitado e é admirado no mundo empresarial. E é um servo de Deus, um homem de Deus, né? Bem casado, um homem família, um homem que tem honrado e dado um testemunho do Evangelho em ambientes complicados, mas ele está ali firme, né? Então, compartilhe depois esse podcast aqui, se inscreva nos canais dele, né? Depois no final, na edição final, aí nós vamos deixar aqui todos os endereços dele. Obrigado. E aproveita para um dia lá conhecer onde funciona a sede dele aqui em Alphaville, participar do café, né? Participar das atividades que ele realiza ali, tá bom? Vamos adiante. Agora, olha só, pastor, como é interessante, né? Tudo que a gente faz no Instituto Dash, né, lá nos nossos cursos ou nos programas gratuitos, tudo tem base bíblica. Você para prestar atenção, por exemplo, a gente fala muito sobre gestão das emoções. Certo. Né? Você já parou para pensar a gestão emocional que o apóstolo Paulo teve na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, as últimas palavras, certo. Que ele fala assim, Demas me abandonou, fulano de tal foi para a Galácia, o outro não sei o quê, Alexandre Latueiro me causou muitos males, na minha última audiência, nenhum de vocês compareceram, todos me abandonaram. Aí ele fala assim, mas que isso não seja levado em conta. Então o apóstolo Paulo, ele exteriormente estava preso, vai ser decapitado em Roma, mas por dentro estava bem, emocionalmente ele estava em paz, tanto que ele fala assim, agora eu vou ser levado a salvo para o reino celestial e vou receber a coroa da justiça. Coroa da justiça. Não somente eu, mas todos aqueles que amam sua vinda. Então, você imagina, tem muita gente que passou a vida toda sendo traído, abandonado, como o apóstolo Paulo, e termina a vida amargurado, cheio de ódio, reclamando. Imagina, essa carta não teria graça nenhuma se o apóstolo Paulo estivesse amaldiçoando todo mundo nesse final. Que Demas vai pro inferno, que fulano... Mas ele termina falando o seguinte... O importante, vocês me traíram, tudo bem. Vocês me abandonaram, tudo bem. Você, amando o presente século, você quis seguir outro caminho, tudo bem. Mas eu vou ser levado a salvo e que não seja levado em conta. Essa questão da gestão emocional é bíblica. Certo. Você para pensar, Gênesis capítulo 1 já começa os problemas emocionais do ser humano. Adão já começa a cobiçar o que não é dele, já começa a terceirizar a culpa, falando que foi a mulher que tu me deste. Na segunda geração, Caim e Abel, já tem o que na nossa geração está muito em moda, que é a
A sentença desproporcional é você querer que o outro morra sem ter feito nada. O cara te bateu? Não. Te roubou? Não. Então você está desejando a morte dele. Caim matou Abel por uma sentença desproporcional. Então você vê que o ser humano, ele vai criando problemas por causa de uma coisa que eu chamo de emoções primitivas. E você vê como é que é. O Gênesis 1 é a criação, Gênesis 6 Deus já dá um fim no mundo. O ser humano durou 6 capítulos. O ser humano largar das suas próprias emoções não dura 6 capítulos. Então por isso que o plano da salvação, né, o envio de Jesus Cristo e depois a deixada do Consolador com a gente foi para que a gente sobrevivesse às nossas próprias emoções. Senão a gente mesmo a gente não precisa muito do inimigo para se afundar, não. A gente mesmo se autodestrói. E Paulo coloca lá, né, sobre o contentamento, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. E ele fala de extremos, né? Uhum. De ser humilhado, de ser honrado. Ter abundância, ter escassez. Isso aí. E na sua experiência aí, nesse trabalho, você encontra muita gente ferida, morando no passado, sem conseguir se libertar. Um dos maiores problemas. Sei. Ó, culpa. As pessoas não conseguem se libertar da culpa porque ainda não tiveram essa revelação de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, isso é uma questão até de orgulho, porque ele acha que é mais importante que Deus. Se Deus te perdoou e você não quer se perdoar, as pessoas estão presas no passado. Tem muita gente carregando feridas que parecem estar cicatrizadas, mas se tocar, abre na hora. Ou seja, ela está só disfarçando ali na igreja, mas ela está com ódio, ela está com raiva, ela está com espírito de vingança. A Bíblia diz, minha vingança, mas você está querendo você mesmo dar o seu jeito. Eu costumo falar o seguinte, quem domina a Bíblia, domina a vida. Porque a Bíblia tem todos os caminhos para você viver um pouco mais leve na Terra. Não dá para viver muito bem, porque no mundo teremos aflições, mas dá para viver um pouco mais leve enquanto a eternidade não chega, né? Então, quem domina a Bíblia vai dominar a vida. E eu tenho percebido que as pessoas, por não lerem a Bíblia, estão presas no passado, não confiam no perdão e na graça de Cristo, e principalmente acabam não descobrindo quem são, né? Porque esse negócio de descobrir quem eu sou, né? Eu não consigo me perdoar, eu não consigo enxergar meu futuro, tem a ver com identidade. E você só consegue descobrir quem não é indo ao terapeuta, não tenho nada contra a terapia, se precisar eu faço, não é lendo livros, eu indico que você leia, porque livros salvam vidas, mas a única forma de você descobrir quem você é através de uma revelação de Cristo. Então, por exemplo, Paulo descobriu quem ele era porque Cristo se revelou para ele no caminho de Damasco. Gideão descobriu que era um poderoso guerreiro porque Deus lá em Juízes fala para ele, você não vai ficar malhando trigo, você é poderoso guerreiro. Quando Jesus chega por discípulo e fala assim, ó, quem os homens dizem que eu sou? Ele fala, alguns dizem que você é um profeta, Elias, Jeremias. Então ele fala, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o que ele responde? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Só dá para saber quem a gente é se Deus revelar. Então quem não tem vida de oração, nunca vai descobrir quem é de verdade, porque só Deus sabe quem é você. Nem você mesmo sabe. Certo. Boa palavra, gostei, certo? E tem um psiquiatra americano que ele diz que os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa é o dia que ela nasce. O dia que ela descobre por quê. Por que ela nasceu, né? Então, mas fala um pouco também, eu acho que você trabalha muito essa questão de mordomia, né? O conceito de como você ganha bens e você usa os bens materiais. Uhum. Fala um pouco sobre isso, que você tem até livro escrito sobre isso. Claro. O meu livro mais recente, Ganha o Mundo Sem Perder a Alma, eu explico sobre isso, que existem pessoas que vão receber o dom de adquirir riquezas, outras vão sempre trabalhar e viver dignamente ali com o seu salário, e outros nunca vão conseguir nada, são pobres, órfãos e viúvas, que nós temos a obrigação bíblica de ajudar. Certo. Né? Então, aqui existem algumas classificações de pessoas e você tem que primeiro perceber, logo no primeiro capítulo eu ensino isso, quem é você nessa pirâmide financeira aqui. Certo. Eu sou alguém que tem um dom de adquirir riquezas, por exemplo, eu tenho uma empresa, a empresa tem um faturamento maravilhoso, então com isso eu tenho algumas responsabilidades. Paulo escreve para Timóteo o seguinte, ó, avisa os ricos desse século. Certo. Não sejam orgulhosos. Certo. Vai se achar importante por causa disso? Vai achar que é melhor por causa disso? Já está fora da lista. 2, que sejam generosos em repartir, aptos para dar.
que não confiem na estabilidade das riquezas, Sim. mas no Senhor que provê tudo, porque fazendo assim eles acumularão tesouro não só na terra, mas também para a eternidade. Então, existem muitas instruções para quem está nessa classe, né, de faturamento, Sim. para quem está na classe do trabalhador, que serve teu Senhor, que serve teu patrão como se fosse o próprio Senhor, e para quem está na classe dos pobres, que é quem vai ser socorrido por quem Deus está prosperando. Salmo 41, existem muitas promessas fortes para quem socorre o pobre, mas Salmo 41 é poderoso. Salmo 41, a partir do versículo 1, diz que quem socorre, quem dá atenção ao pobre, Deus vai livrar do leito de morte, não vai deixar cair na mão do inimigo, vai fortalecer. É muito forte as promessas. Então, eu acredito que para quem percebe que tem esse dom divino de adquirir riquezas, precisa se preparar para isso. Sim. Porque Deus, ele dá o chamado, ele dá a missão, e você tem que fazer o mínimo, que é trabalhar, produzir, aprender a multiplicar, etc. E é isso que eu ensino no livro. E dependendo de quem você é nessa pirâmide financeira, você vai saber se você é aquele que ajuda ou vai ser ajudado. Sim. Uma coisa é importante a gente saber: tudo na Bíblia andou com recurso financeiro. Certo? As igrejas juntavam para sustentar o ministério de Paulo, ou ele fazia tendas, ou seja, dinheiro nunca parou. Ou ele fazia tendas, ou as igrejas juntavam. Ou Lídia, que vendia púrpura para ajudar também, de alguma forma, a receber. Jesus, as mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. Então, assim, eu quero viver para o ministério, não tem problema. Alguém vai ter que empreender para te sustentar. Não, eu quero ser um empreendedor que vai sustentar ministérios. Também pode. Você só tem que saber que no final de tudo é por causa de Deus e para Deus. Sim. Boa essa palavra. Você sabe que a nossa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem uma filosofia de generosidade. 63% da nossa arrecadação vai para a obra missionária, vai para fora. Né? A gente trabalha com perfuração de poços, campanha de cestas básicas, né? E nós sustentamos mais de 150 campos missionários no mundo. Só na China e no Paquistão são 20 missionários nativos, né? Estamos plantando igreja lá na Inglaterra, na Itália, na Toscana. E são 35 países que a gente alcança com o trabalho missionário. Como é que você descobriu a Igreja de Pinheiros? Eu quero que você fale isso, porque... Foi interessante. Foi interessante. Pandemia, todo mundo estava querendo entender o que estava acontecendo, né? Então, eu sempre gostei de escutar pregações, mas eu tinha dificuldade de achar canais que me edificassem de verdade. Tinha uns que me animavam. Mas eu tô falando de edificação espiritual, né? E foi quando o YouTube sugeriu, se eu não me engano, em 2021, o canal, 2021 ou 2022, o canal aqui da Presbiteriana de Pinheiros, e aí eu comecei a ser um telespectador assíduo, né, das suas pregações, do Reverendo Hernandes, e comecei a amadurecer. Por que amadurecer? Porque às vezes você acha que sabe, e você até sabe alguma coisinha, só que você pode afiar muita coisa. Então, eu comecei a aprender a importância da mensagem expositiva, de você conhecer as escrituras a fundo, de você entender a importância das cartas paulinas para entender toda a misericórdia, conceito e graça de Jesus Cristo. Estudei Romanos como eu nunca tinha estudado. Tudo isso foi meio que alimentado por vocês aqui no canal. Então, a minha maturidade como mensageiro de boas notícias, né, como pregador, veio muito desse tempo em que, até hoje, eu escutei a Presbiteriana de Pinheiros na internet. Então, para mim, foi muito importante e eu recomendo para todos que estão nos escutando aí. Tá vendo aí? Se inscreva aí no nosso canal no YouTube. Por favor. Tem a IPP TV e tem a IP Pinheiros, né? Que você pode assistir. E tem o meu canal também, que quando eu prego aí na Igreja de Pinheiros, está sendo transmitido no meu canal do YouTube e no IPP TV, tá certo? E me ajude a comprar uma casa em Miami, tá? Eu tô precisando. Mas vamos lá. Me diga uma coisa. Nesse seu papel de pregador, você tem tido experiências assim de ver Deus transformando vidas, Tiago? A palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia, né? Certo. Então, quem prega a palavra não tem como dar errado. Só vai dar errado se você pregar outra coisa, né?
Você pregar teus achismos ou tua história pessoal. Mas nesses últimos anos eu tenho visto o poder de Deus se manifestar nos testemunhos, nos depoimentos. Gente que ia tirar a própria vida. Você pega qualquer pregação minha na internet, lê um pouquinho os comentários, tira lá 5 minutos e lê os comentários. Você vai ver gente falando assim, eu ia tirar minha vida, meu marido voltou para casa, tô aceitando Jesus Cristo hoje. Puxa, eu tenho tanto tempo de cristão, mas nunca tinha amadurecido dessa forma, aprendido dessa forma. Então, os testemunhos, os frutos, né, falam por si. E a gente tem visto que quanto mais você pregar o que está escrito e não o que você acha, mais resultado na vida das pessoas, impacto social você vai gerar. Certo. Essa transformação social vem pelo poder que está na palavra e não no pregador. Certo. Então, não é que eu sou um ungido, não é que eu sou especial, é que eu me debruço na palavra e tento transmitir isso de uma forma que as pessoas entendam. Então a gente tem milhões de inscritos no nosso canal de pregação, centenas, milhares de testemunhos em cada pregação. Não é por causa do Tiago, é por causa da palavra de Deus. Agora, o pregador ele tem a responsabilidade de estudar e de se preparar para ser um mensageiro decente, para ser alguém que realmente entrega o que está escrito de forma que as pessoas entendam. Não, eu lhe admiro muito. Você tem um dom, né, de fazer com que as pessoas entendam de forma prática, né? É como Jesus fazia, né? Olhar os lírios do campo, né? Ele pegava assim as coisas as simples analogias, as analogias. A gente chama isso hoje de storytelling, contar uma história para as pessoas entenderem, fazer analogias com o mundo real para elas, sabe, caírem em si e por aí vai. Eu agora estou aproveitando a época de Copa do Mundo e estou lançando um livro chamado Jogo da Vida, como o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócio. É lógico que dentro da minha linguagem emocional e bíblica de falar, mas eu pego lances do futebol e falo assim, olha como é que funciona no futebol e funciona na vida. Por exemplo, tem gente que não quer ter um pastor. Eu não quero congregar. É engraçado, mas o jogador de futebol tem um técnico. Ele pode ser o melhor do mundo, pode ser o Cristiano Ronaldo, mas tem técnico. Aí você na vida não quer ter um pastor, não quer ter um líder, não quer... Se você pegar por que o futebol é o esporte mais lucrativo e com maior audiência do mundo, você vai ver que existem regras, princípios básicos são seguidos, que se o ser humano seguir, que aliás muitos deles são bíblicos, como ter um mentor, como ter um pastor, como trabalhar em equipe, porque você não vai fazer gol sozinho, a vida funciona de uma forma muito mais leve, né? Com muito mais resultado. É um livro interessante, vai sair antes da Copa, se Deus quiser. Vamos lá. Vamos vender aqui pela Ezion também. Vamos. Ô, Tiago, como é que você trabalha com a vaidade, com o orgulho? Porque você é uma pessoa muito admirada, você tem milhões aí de seguidores e é uma tentação, né? Eu me lembro do último sermão que o André Mendonça pregou lá sobre a tentação de Jesus, né? Onde a gente tem que vigiar, né, e orar isso aí. Como é que você trabalha essa questão da vaidade, do orgulho? Vamos lá. Todo mundo está sujeito a qualquer tipo de tentação. Mas a Bíblia diz, através do apóstolo Tiago, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então, existem coisas que são exclusivas nossas. Então, por exemplo, tem gente que é o meu caso, nunca pensei em roubar ninguém, nunca roubei ninguém, nunca foi uma tentação. Mas tem pessoas que têm uma tentação séria com roubo. Certo. Né? Cada um pode ter a sua tendência pecaminosa. Né? O orgulho e a vaidade não era bem a minha tendência, mas é uma tentação para qualquer um. O que acontece comigo é que, depois que eu entendi o Salmo 51, eu li numa versão que eu não indico para pregador, mas para quem quer entender a Bíblia de uma forma mais simples, tem uma versão da Bíblia que eu esqueci agora qual é, mas é bem linguagem de hoje, assim, sabe? Bem tal. E aí, o Salmo 51, que é a confissão de Davi, ele fala assim, ó, tudo que eu fiz, tu tens escrito diante de mim, me condenando de forma que eu não tenho como me defender. O Davi começa falando o seguinte, ó, você tem tudo contra mim, eu não posso me defender. Aí ele começa a falar o seguinte, mas uma coisa eu te peço, crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável, não retires de mim teu Santo Espírito, não me expulse da tua santa presença.
Falei, caramba, em nenhum momento Davi falou, não tira o reino, não tira a minha riqueza, não tira a minha glória. Ele só falou, não tira a parte espiritual. Então, por reconhecer quem eu sou, né, o estado do ser humano, que é naturalmente depravado, perdido, pecaminoso, e entender que eu preciso muito da misericórdia de Deus e de que somente a graça divina rasga isso que ele tem contra mim, eu não consigo dar espaço para orgulho e para vaidade, porque eu sei que eu estou na mão de Deus. Então, a pessoa que não tem consciência disso, dessa necessidade absurda da graça divina, ela acaba se achando alguém. Ou seja, se eu estou vivo hoje, se eu conseguir dirigir da minha casa até aqui, foi porque os anjos do Senhor me guardaram até aqui. Deus permitiu eu chegar até aqui. Eu tenho que ser grato e não orgulhoso. Agora, eu tenho alguns resultados na vida. Eu nem me diminuo, mas também não me exalto. Porque eu costumo falar o seguinte, tudo que eu fiz de certo foi Cristo em mim. E tudo que eu fiz de errado fui eu mesmo que fiz. Então, se eu dei certo em alguma coisa, pastor, foi Deus que fez, porque eu nem me lembro de ter planejado isso. Eu não tinha nem capacidade para sonhar com o que eu estou vivendo. Deus fez em mim. E tudo que eu fiz de errado, eu fiz sozinho. Deus só teve misericórdia. Como é que você olha para o mundo hoje, para a vida? Claro, sempre numa perspectiva de uma cosmovisão reformada, bíblica, né? Mas como é que você vê o mundo hoje, a situação que nós estamos vivendo hoje, eu não sei se de desesperança, de superficialidade, de individualismo, de narcisismo. Nós estamos vivendo uma... E você, pela bondade de Deus, você tem tido a oportunidade de fazer essas abordagens com as pessoas, de conhecer isso. Faz uma leiturazinha para nós, assim, do mundo atual. Bom, número um, eu não acho que isso é uma exclusividade da nossa geração. Eu acho que a nossa geração, ela só está mais atingida porque a internet, que é algo da nossa geração, vomita isso diariamente pra gente. Então, todo dia você vê o narcisismo, a crueldade, a maldade, a inveja, a perseguição do ser humano um com o outro. Mas você pega o livro de Gênesis, tudo que acontece hoje já estava acontecendo lá. Um matando o outro sem motivo. Ou seja, você imagina que Raquel era a preferida de Jacó, mas a Bíblia diz que ela tinha inveja de Lia. Porque Lia podia ter filhos e ela não. Então, assim, a inveja estava nos patriarcas, nos grandes homens e mulheres de Deus. Então, é que hoje tá na internet, todo dia a gente vê um batendo no outro, um xingando o outro. Você imagina o quanto Esaú falou mal de Jacó por trás, porque na época não tinha Instagram para mostrar ele falando, senão ele estaria fazendo live. Jacó, seu isso, seu aquilo, você pegou minha primogenitura. Então, sempre teve, ser humano sempre foi ser humano. É que a nossa geração, isso está muito claro por causa do advento da internet. Então, eu acredito que a única solução, não para o mundo, que o mundo jaz no maligno, mas para o ser humano, é ele neutralizar as emoções primitivas através do Espírito Santo. Psiquiatra ajuda? Ajuda. Terapia ajuda? Ajuda. Quem resolve? Espírito Santo. Na minha vida, e olha que eu sou um cara bem... por causa do meu temperamento ultra dominante, eu sou bem emocionado, se não fosse o Espírito Santo, eu não poderia nem estar falando o que eu falo, ensinando o que eu ensino. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou bom e sou um grande estudioso. É porque eu submeti minhas emoções ao Espírito Santo. E isso a gente faz diariamente. Deixa eu te falar. Se você for para academia somente às terças-feiras, você não vai ganhar corpo, você não vai definir, nem saúde você vai ter. Então não dá para treinar espiritualmente só domingo. Você pode até vir ao culto domingo, mas você tem que treinar espiritualmente todo dia. Para ter resultado, o treino é diário. É isso aí. Lá quando a gente estuda Romanos, né? Romanos, principalmente o capítulo 8, que ele começa no capítulo 8 resolvendo o conflito nosso interno, né? Que é justamente do bem e do mal, né? E aí ele já entra assim, trazendo uma paz muito grande, né? Dizendo que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, porque o Espírito me livrou, né, da condenação da lei. E aí vem aquela consequência, aquele novo foco. O novo foco, depois que você se converte, é aquilo que o Espírito Santo pode fazer. O Espírito que vivifica, me dá vida, é o mesmo Espírito que mortifica.
as suas fraquezas, né? Eu acho que eu vejo santificação, baseado lá em Muito Efésios bom também, isso. deletar hábitos antigos do velho homem e assumir, né? Por exemplo, Paulo diz assim, você que roubava, agora você não vai roubar mais, né? Você vai falar a verdade. Não, é você que mentia, não minta mais, fala a verdade. Você que Aquele que roubava, agora vai trabalhar para ter para você e para compartilhar com quem não tem. né? Isso Compartilhar. é uma coisa muito interessante. De que forma a prosperidade material ou a falta de prosperidade impacta o lado emocional? Ambos atingem emocionalmente negativamente. Certo. Na falta, é a reclamação, é a escassez, é eu queria ter, puxa, meu filho está passando essa dificuldade. E na bonança, é o orgulho, é a arrogância, é você focar só nisso e esquecer da família ou até mesmo da espiritualidade, da obra que Cristo fez por você para você ter acesso a isso. Então, assim, eu acredito que a pessoa, para lidar com dinheiro, ela tem que estar preparada em duas áreas antes. Emocionalmente e espiritualmente. Sim. Primeiro, porque o dinheiro é totalmente emocional. Como eu estou emocionalmente determina como eu gasto. E segundo, ele é usado de acordo com princípios espirituais. Então, por exemplo, qual é a chance de eu gastar o meu dinheiro com prostituição, com drogas? Nenhuma. Por quê? Porque meu princípio espiritual não permite. Agora, o meu dinheiro, além... Aí quando você conhece a Bíblia, é maravilhoso. É o seguinte, Deus te prosperou financeiramente? Prosperou. Com que eu gasto, Thiago? Então vamos lá. Primeiro, honrando a Deus. Número 1. A Bíblia diz que a primeira pessoa que tem que honrar é Deus. Ok, honrei a Deus. Depois, a Bíblia fala, aquele que não cuida da própria família negou a fé e é pior do que o infiel. Ok? Certo. Terceiro, ajude a todo mundo, mas primeiro aos domésticos da fé. Então, depois de Deus, depois da família, vou para meus irmãos em Cristo, domésticos da fé. E o quarto? Pobre, órfão e viúva. Pronto. Então, ganhou dinheiro? Ótimo, aqui já tem a lista bíblica do que gastar. E Deus não está te proibindo de primeiro ser a tua família, não. Quer ter uma casa boa, tenha. Quer andar no carro melhor, ande, não tem problema nenhum. Quer ir no cinema sábado, quer fazer uma viagem de final de ano, não tem problema nenhum. Mas você vai esquecer de Deus em primeiro lugar? E depois que você já viajou, depois que você já comprou sua casa, você vai esquecer dos irmãos da fé e dos pobres órfãos e viúva, que geralmente Deus te dá mais do que você precisa quando você está nesse nível de prosperidade aqui. Então isso é uma coisa que eu tento explicar para as pessoas. O problema não é o dinheiro. O problema é a pessoa que está tendo dinheiro. O problema sempre está no ser humano, não está na coisa. O dinheiro é uma coisa inanimada, né? Esse cartão está aqui, ó, é inanimado, ele não tem poder nenhum. Eu que tenho o poder de usar. E a forma que eu vou usá-lo depende do estado do meu coração. A Bíblia, quando fala de dinheiro, sempre está falando de coração e nunca do dinheiro em si. Nós estamos já chegando na reta final, mas eu queria que você desse uma palavra também, Tiago, da importância da família no modelo cristão. Eu acompanho, sigo você é uma pessoa bem casada, tem 4 filhos, tudo começando com a letra J. Tudo J, Por causa de Jesus. Aí eu casei com uma Giannini, que é J, e todos os filhos vieram com J. E eu vejo eu vejo você dando atenção, prioridade para a família. Nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Parece que é uma coisa demoníaca de destruir a família, né? De detonar com a família, mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas que conseguem ter uma família forte, elas geralmente são mais bem resolvidas. Como é que você vê? Como é que você avalia isso? Eu posso dar uma resposta não espiritual e bíblica, porque ela é muito lógica, espiritual e bíblica, mas sociológica e psíquica, tá? A família, na sociologia e na psicologia, é a base emocional do ser humano. Grave isso, é a base emocional. Então, por exemplo, você pode espernear, não acreditar, não aceitar, mas contra a ciência não dá para bater de frente. Uma pessoa que foi abandonada pelo pai, abusada pelo pai, teve uma mãe narcisista, ou seja, teve uma família disfuncional, violência, bebedeira e tal, essa pessoa vai carregar pesos emocionais, às vezes irremediáveis. Então,
O pai, ele foi criado biblicamente para proteger espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Um seriado da Netflix do maior predador sexual infantil dos Estados Unidos. A primeira pergunta que o repórter faz para ele é: como é que você escolhia as suas vítimas ali? Aqueles que não tinham pai, que era mais fácil de encontrar. Então, o pai foi feito para proteger, prover e dar destino. O que eu faço hoje? Meu pai desde criança fala assim: você é um homem de Deus, tá? Você pode ser empresário um dia, mas não sai do altar, não deixa de pregar. A nossa família é uma família de pregadores. Meu pai me dava esse destino, sabe? Ele profetizava isso. Eu não escutava do meu pai: você é burro, você não vai ser nada. Porque muitos pais, infelizmente, por ignorância, fazem isso, ou por nervosismo, falta de controle emocional. O pai tem essa função, a mãe de cuidar, de educar e tudo. Então, se você perder isso aqui, você danificou a sociedade e a emoção da criança que está crescendo numa família disfuncional. Qual é a chance, pastor Ival, de eu estar fazendo o que eu estou fazendo se minha esposa não estivesse agora cuidando de coisas que eu não tenho capacidade nenhuma de cuidar? Eu não tenho como buscar meus filhos na escola agora, porque eu estou gravando esse podcast, saio daqui correndo para uma outra reunião, faço mais de 2 gravações hoje, estou acabando de escrever um livro. Eu não tenho como buscar lá na escola, mas ela busca, ela que dá o beijo e prepara para quando eu chegar em casa eu ter o meu momento com as crianças. Ou seja, cada um é um time fazendo uma coisa. O que seriam dos meus filhos se eu saísse de casa hoje e meus filhos à noite dormem com eu orando por eles e às vezes eu esqueço de orar por um porque são 4. Aí fala: pai, você não orou comigo. Eu vou lá no quarto. Fico imaginando, se eu saio de casa, como é que acaba um momento como esse? Então, é claro, as pessoas tentam romantizar o inferno que é você crescer com uma família disfuncional ou sem família. Mas a família é a base emocional do ser humano. A gente só consegue... Eu costumo falar o seguinte: a família é como um aeroporto. Se você viaja, você sabe como é. Para que serve o aeroporto? Decolagem, pouso, manutenção e abastecimento. Então eu decolo para o meu propósito de vida na pista da minha família. Mas ali também eu tenho onde pousar de volta. Eu saio para empreender, para pregar, para fazer acontecer, mas meu coração sabe para onde voltar. Por isso que eu tenho segurança emocional. Segundo, eu tenho manutenção. Minha esposa, ninguém corrige mais a gente do que a nossa esposa. Depois de Deus e depois do Espírito Santo, é a nossa esposa. A gente pode até ficar com raiva na hora, mas que ela está sempre certa. Ela está sempre certa. Mas tem manutenção. E terceiro, abastecimento, tanto espiritual quanto emocional ali na sua casa, nos devocionais em família. E emocionalmente, você está com seus filhos no colo, está com a sua esposa te amando, o seu esposo te amando. Isso é um reabastecimento emocional. Então, para mim, a importância da família e essa guerra toda contra a família são de pessoas que acham que não conseguem mais recuperar isso. Por quê? Porque você veio de uma família disfuncional, mas uma família disfuncional não precisa vir de você. Tem esperança. Você pode ser o conserto da sua família, né? Lembre-se que a bênção familiar não começou com o pai de Abraão, não. Começou com Abraão. Ele sai de Ur dos Caldeus e começa nele. Às vezes não vai vir do teu pai, às vezes tua mãe nem apareceu na tua vida, mas pode vir de você para as próximas gerações. Não desista da família, acalma teu coração, leia a palavra e Deus vai apontar o teu futuro. Olha, estou admirado aqui porque eu encontrei mais um pentecostal reformado, né? Quase. Eu sou calviniano, né? Eu falo... Mas nós estamos chegando aqui ao final. Qual é o seu livro agora? O mais recente é o Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, esse aqui. Nosso livro mais conhecido é o Especialista em Pessoas. O penúltimo, que muita gente está lendo, é o Princípios Milenares. Princípios Milenares é um livraço para você. Mas o mais recente é esse aqui, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. É um livro sobre dinheiro e espiritualidade, riqueza e eternidade. Isso se fala, isso se combina? Vamos ver na Bíblia. Eu te explico a passagem do jovem rico. Tem uma premissa, vou encerrar com essa aqui rapidinho. Tem uma premissa nos negócios que é o seguinte, ó: nunca levante da mesa de negociação enquanto a reunião não acabou. Eu estou negociando contigo aqui um lançamento de um livro pela Ezion. Sim. Aí a reunião não acabou, eu levanto e vou embora. Ué, se eu não assisti o final, não sei qual era o negócio. Quando Jesus propõe para o jovem rico largar tudo, e ele fica triste porque era dono de muitas terras, um próximo versículo diz assim: porque quem deixar pai, mãe, qualquer coisa nessa terra, campos, por amor de mim, eu dou 100 vezes mais nessa terra e ainda acesso à eternidade. Então o negócio era muito bom. É que o jovem rico não escutou até o final. Ele saiu da mesa de negociação antes. Então eu quebro muitos paradigmas bíblicos / finanças nesse livro,
Tem muita gente que fala assim, não, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Verdade. Dificilmente. Primeiro, porque eles são só 1% do mundo. Então, só pela porcentagem é difícil. Né? E segundo, porque muitos realmente não querem escutar a palavra. O pobre abre o coração muito mais. O evangelho foi dado aos pobres por causa disso. Por causa da acessibilidade do coração. Só que eu explico em Timóteo e em tantas outras passagens que o rico não está excluído. Só é difícil. E às vezes seu chamado é de riqueza, né? Seu chamado é de administrar isso para o reino de Deus. Você vai ter que aprender a lidar com isso biblicamente. Esse livro vai te ajudar muito. Gente, desse jeito que a gente passaria 2, 3 horas, mas estamos chegando. Eu queria primeiro agradecer. Obrigado, Tiago, é uma honra para mim. Tem uma agenda, né, tremenda. Dê uma palavra final para os nossos telespectadores. Uma palavra sua de coração. Uma palavra de coração, não importa o que você esteja passando. Não importa. Faça só essas 3 coisas aqui, ó. Seus primeiros minutos da manhã, seja de joelhos dobrados e lendo a palavra. Não importa o que você esteja passando, acredita sem duvidar que Deus está no controle, inclusive das portas fechadas. E terceiro, mesmo que existem pessoas contra você, mesmo que você esteja passando perseguição, mesmo que inveja esteja te cercando, a Bíblia diz para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Pratique a palavra. Se você começar teu dia com devocional, acreditar sem duvidar que Deus está no controle, inclusive dos momentos ruins, e praticar a palavra, dura muito pouco tempo esse choro. Aliás, dura só uma noite. A alegria vem pela manhã. Tiago, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado pastor. a você que está aqui. Obrigado, gente. Grande abraço. Deus abençoe. Paz e prosperidade. Obrigado, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?